Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Um leão, dois leões, nenhum leão. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Provérbios capítulo 22, versículo 13. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão nas ruas. Provérbios capítulo 26, versículo 13. Este homem preguiçoso parece acalentar aquele seu único medo de leões como se fosse sua aversão favorita, e ele sentiu que seria muito trabalhoso inventar outra desculpa. Talvez ele a abrace ainda mais por ser um medo inato, evocado por sua própria imaginação. E como se diz que as mães amam mais seus filhos mais fracos, ele também é o mais afeiçoado a essa mais imbecil das desculpas. De qualquer forma, ela lhe serve como uma desculpa aceitável para a preguiça, e é isso que ele quer. Se você conseguir que o rei dos animais se desculpe por sua ociosidade, há uma espécie de realeza em suas pretensões. Ele espera que sua preguiça pareça menos vergonhosa se puder pintar um leão desenfreado em seu escudo. Não vou falar de homens preguiçosos em geral, embora, quando um homem não se dedica diligentemente aos seus negócios, esteja cometendo um grande mal a si mesmo e aos outros. Quando um homem é preguiçoso como servo, é injusto com seus patrões, e quando trabalha por conta própria, a ociosidade costuma ser um mal para sua esposa e família. Conheça alguém que é a causa da pobreza e da necessidade, para aqueles a quem deveria prover, e tudo porque o trabalho honesto e ele próprio há muito se desintegraram. Ele não se moveria 1 centímetro se pudesse evitar, nem sequer abriria os olhos se conseguisse viver e dormir a vida toda. Quando um homem é completamente consumido pela podridão seca da preguiça, geralmente encontra algum tipo de desculpa, embora seu crime seja realmente indesculpável. Há um leão no caminho, e, portanto, o homem julga perfeitamente correto manter sua cama, ou sentar-se tranquilamente em casa e não se dar muito trabalho nem correr riscos, mas tudo isso é mera fachada para esconder seu vício repugnante. Nenhum cristão deve ser preguiçoso em seu trabalho cotidiano. O apóstolo descreve o homem bom como não preguiçoso nos negócios, qualquer que seja esse negócio. Se você tem o direito de empreendê-lo, se tem o direito de continuar nele, não tem o direito de ser preguiçoso. Deve haver uma divisão tão ampla quanto a dos polos entre os pensamentos de um cristão e a ideia de um preguiçoso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Um preguiçoso é uma vergonha para si mesmo, e se professa religião, é uma desonra para ela. Paulo faria passar fome, pois diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma, e isso é o mais próximo da fome possível. O papado pode criar e fomentar a mendicância, mas a verdadeira fé ordena que cada homem coma o seu próprio pão. Deixe os preguiçosos mundanos para os moralistas. A própria natureza não nos ensina a trabalhar diligentemente? O homem não foi feito para uma vida ociosa. O trabalho é evidentemente a sua condição adequada. Mesmo quando o homem era perfeito, foi colocado no jardim, não para admirar suas flores, mas para cuidar dele e cultivá-lo. Se ele precisava trabalhar quando era perfeito, muito mais precisa da disciplina do trabalho agora que caiu. Leões ou não, os homens devem trabalhar, ou encontrarão doença e morte na preguiça. Mas temos muito preguiçosos espirituais, e é a eles que falo. Não são céticos, não são infiéis convictos, não são opositores do Evangelho, e talvez sua natureza preguiçosa os salve de qualquer oposição enérgica ao bem. Afirmar que não são avesso ao Evangelho, pelo contrário,
são bastante amigáveis a ele, e um dia desses pretendem ser obedientes aos seus grandes mandamentos e se render como servo de Cristo, mas não agora. O tempo ainda não chegou. Eles têm uma cama de preguiça muito confortável sobre a qual se deitam, e não querem se levantar às pressas e se esforçar demais. Precisam encarar este assunto com muita calma e se voltar para Cristo quando for bastante conveniente, quando não exigir tanta abnegação como no momento presente. Ainda um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços para dormir, é o seu clamor contínuo. E embora os vigias de Deus os perturbem terrivelmente e gritem alto para acordá-los, eles dormem tão profundamente que simplesmente se viram quando estão mais perturbados e caem novamente em seu sono. Quero gritar alto sob a janela desses adormecidos esta noite, na esperança de que talvez alguns deles possam ser despertados. O que você quer dizer, ó adormecido? Você dormirá até a sua alma acabar? Você perderá o céu em vez de se mexer? Você nunca levantará os olhos até que os tormentos do inferno estejam irremediavelmente ao seu redor e dentro de você? Nossos textos falam sobre o preguiçoso e a primeira coisa que nota nele é que a sua língua não é preguiçosa. O preguiçoso diz: o homem preguiçoso em geral está muito ocupado com sua língua. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Em ambos os textos, o preguiçoso é representado como tendo algo a dizer, e creio que não há pessoas que tenham tanto a dizer quanto aqueles que têm pouco a fazer. Onde nada é feito, muito se fala. Sua bondade começa e termina em meros discursos. Falam sobre arrependimento, mas não se arrependem. Estão dispostos a ouvir sobre fé e até mesmo a falar sobre ela, mas não creem. Exaltam o zelo e o fervor, mas preferem ver essas graças ativas a senti-las. Falam até meia-noite, mas tudo termina em fumaça. Quando você se senta para conversar com eles sobre o motivo pelo qual não entregam seus corações a Cristo, não lhes faltam razões, desculpas e justificativas. De fato, um homem deve ser desesperadamente pressionado quando não consegue apresentar uma desculpa. Se nossos primeiros pais faziam vestes com folhas de figueira, não há receio de que seus descendentes deixem de fazer algum tipo de cobertura, e assim o preguiçoso, com sua língua afiada, declara que há um leão no caminho e que ele será morto nas ruas. Ele não é preguiçoso com a boca, ele tem uma mão curta, mas uma língua comprida. Sua imaginação também não é ociosa. Não havia leões nas ruas. Não se espere encontrar leões lá. Eles podem estar no deserto, podem estar na selva, podem estar na floresta. Mas quem espera encontrar leões nas ruas de Jerusalém ou nas vielas de Londres? A preguiça é uma grande criadora de leões. Aquele que faz pouco sonha muito. Sua imaginação poderia criar não apenas um leão, mas toda uma coleção de animais selvagens. E se algum caçador poderoso pudesse caçar todos os leões que sua imaginação soltou, ele logo distribuiria mais rebanhos desses animais terríveis com lobos, ursos e tigres para combinar. Um preguiçoso nunca estará livre de dificuldades enquanto não tiver ânimo para o trabalho. Assim como dizem que qualquer pedaço de pau serve para bater em um cachorro, qualquer desculpa serve para arruinar sua alma, pois a objeção deste homem, afinal, não era para leões no caminho. Ele se opôs ao próprio caminho e ficou feliz em colocar um leão lá para que pudesse ser dispensado de ir para a rua. Ele não queria trabalhar e por isso havia um leão no caminho para obstruí-lo. O leão era seu amigo. Ele o inventara de propósito para ser um aliado da sua ociosidade. Sim, os homens terão suas línguas e suas imaginações ocupadas, mesmo que seus corações estejam ociosos e suas mãos cobertas de sujeira ociosa. Este homem, usando tanto a imaginação quanto a língua,
me dá a oportunidade de dizer que se esforçou muito para escapar das dores. Ele teve que usar sua capacidade inventiva para se desculpar de cumprir seu dever. É um velho provérbio que os preguiçosos geralmente se dão mais trabalho, e é o que fazem. E quando os homens não estão dispostos a vir a Cristo, é impressionante o esforço que fazem para se manterem longe dele. Ouça como eles argumentam. Observe sua engenhosidade em evitar o caminho estreito. Oh, se eles argumentassem metade tão bem sobre a questão de por quem deveria ser salvos, quanto sobre a questão de por quem não deveria ser salvos, sua lógica seria aplicada a um propósito muito mais útil. Quando conversamos com eles, os vimos inventar todos os tipos de dificuldades e dúvidas, disputas e dilemas. Eles estão sempre prontos com doutrinas e textos difíceis de entender. Parecem ter vasculhado o céu, a terra e o inferno para encontrar razões pelas quais deveriam estar perdidos, e, no entanto, a única razão que têm para isso é que não querem abandonar seus pecados. Eles não querem abrir mão de sua autojustiça, não querem vir a Jesus e ser lavado em seu sangue, e devem tudo à caridade de Deus por meio do Redentor. Não se incomodam com o arrependimento, e por isso abandonam essa ocupação dolorosa como a chamam. Não gostam de trabalhar sua própria salvação com temor e tremor, e por isso inventam os leões. Não se importam com a fé, não se deleitam em Cristo, e por isso inventam dificuldades e enfrentam um mundo de problemas para evitá-los, acumulando para si mesmos, no além, um monte de miséria, a fim de escapar da bem-aventurança de serem encontrados em Cristo, tanto agora quanto no último grande dia. Agora, lidando com a preguiça e sua vã desculpa, minhas divisões esta noite serão tais que qualquer criança poderá levá-las para casa e se lembrar delas. A primeira cabeça será a de um leão, a segunda será de 2 leões, e a terceira não será de nenhum leão. Essas 3 cabeças certamente permanecerão na memória de todos e serão derivadas dos 2 textos. O primeiro é um leão. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Ou seja, é hora de ele ir trabalhar na vinha, mas ele não se levanta e finge que está melhor na cama, pois há um leão do lado de fora da porta. Você o faria arriscar sua preciosa vida, tão valiosa para si mesmo, pelo menos, se não para mais ninguém? Ele se vira na cama para dormir novamente, por isso é muito mais confortável do que encontrar um leão e ser vítima de seus dentes. Ele quer dizer, creio eu, que há uma grande dificuldade, uma dificuldade terrível, uma dificuldade grande demais para ele superar. Ele já ouviu falar de domadores e matadores de leões, mas não é um deles. Não tem força nem vigor para atacar esse terrível inimigo. Ele até confessará que não tem coragem suficiente para tal confronto. A terrível dificuldade que ele prevê é maior do que ele pode enfrentar. É um leão, e ele não é um Sansão, nem Davi, nem Daniel, e, portanto, prefere deixar o monstro em paz. Não há muitos aqui que dizem o mesmo? Oh, dizem eles ao pregador: você não conhece a nossa posição, nem as circunstâncias peculiares e as provações especiais sob as quais trabalhamos. Gostaríamos de ser salvos, mas não podemos viver como cristãos. Nossa profissão é uma dificuldade, nossa pobreza é uma dificuldade, nossa falta de educação é uma dificuldade, e tudo isso junto torna isso impossível. Há um leão no caminho. Sim, eu sei. Foi o que o seu parente disse há muitos anos, e enquanto houver alguém da sua família, sempre haverá leões por perto, e você, sendo um verdadeiro descendente do preguiçoso, para falar honestamente, pode ouvir o leão rugir sob sua janela, assim como o avô do seu bisavô fez na época de Salomão.
Estou convencido de que seus filhos e filhas, se tiverem a mesma mentalidade que você, isto é, uma mentalidade que não deseja vir a Cristo, ouvirão a voz dos leões também. Dificuldades surpreendentes estarão no caminho deles, assim como no seu. A antiga ordem dos não mais e a família frutífera dos fáceis manterão suas camas e seus postos até que a última trombeta soe. Embora a promessa seja: pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o leãozinho e o dragão, eles não têm ânimo para o conflito e, portanto, nunca alcançam a vitória. Sim, mas no caso deste preguiçoso, era um leão muito feroz. O hebraico do segundo texto implica que era um leão poderoso que estava na rua. Sua imaginação imaginou um monstro extraordinário, muito maior do que o habitual. E assim, meus caros amigos, vocês têm uma dificuldade muito maior do que qualquer outra pessoa já teve. Pelo menos, vocês falam como se fosse esse o caso. É verdade que os mártires nadaram por mares de sangue para ganhar a coroa, e milhares foram queimados até as cinzas na fogueira para que pudessem ser encontrados fiéis a Cristo. Mas pela sua conversa, parece que aqueles leões não eram nada comparados ao seu leão, que é de enormes dimensões e extraordinária ferocidade. O que pode ser este leão? Talvez, se eu examinasse um pouco mais de perto, pudesse descobrir que você é um grande covarde e um leão, um vira-lata miserável que não vale a pena notar. Seu leão é um mero rato. Onde está a sua masculinidade para tremer diante de uma provação tão insignificante? Talvez você tenha um conhecido que se afastaria de você se tornasse cristão. Este é o seu caso? Este é o seu leão? É muito jovem. Ou então você está seguindo um mau ofício, um mau negócio e sabe que teria que abandoná-los. É só isso? Sua loja teria que fechar aos domingos. Este é o segredo da questão? Você sabe que os truques que pratica agora e que considera tão lucrativos não poderá praticar se tornar cristão. Talvez esse seja seu leão. Não me surpreenderia, embora você tente fazer outros acreditarem que é tão terrível, que você realmente não consiga dizer o que é e ainda assim sonha com a afeição que isso desculpa por ser o que é, um preguiçoso deitado na cama, dormindo quando a luz do Evangelho brilha em seu rosto e se recusando a se decidir por Deus e por Cristo, embora saiba o que o Senhor requer de você. Gostaria que Elias estivesse aqui esta noite para que pudesse clamar como clamou no Monte Carmelo. Se Deus é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam a Ele. Até quando vocês oscilarão entre duas opiniões? Acordem, vocês que dormem, acordem. O que vocês querem dizer? O pecado os cerca. Levante-se e procurem os inimigos dentro de vocês. Matem ou expulsem os traidores. Você ainda hesita, porque este leão é um leão tão terrível que nunca houve outro igual. Em todas as matas, em todas as florestas, nunca houve uma fera tão rugidora como esta. É o que você diz, se estiver suficientemente desperto para dizer isso. Digo-lhe que está levantando, digo-lhe que está tentando se convencer de uma mentira, pois suas dificuldades não são maiores do que as que muitos de nós superamos pela graça de Deus. Suas dificuldades não são nem a metade das de Paulo e daqueles que viveram em sua época, que tiveram que carregar suas vidas nas mãos e pareciam todos os dias entregues à morte por amor a Jesus Cristo. E ainda assim, seguiram bravamente a vontade de seu Senhor, apesar de tudo. Observe novamente que este preguiçoso disse que havia um leão lá fora e que ele deveria ser morto nas ruas. É algo bastante inédito que pessoas sejam mortas por leões nas ruas.
Não me lembro de ter acontecido isso, e não creio que seja provável que aconteça. Mas ainda assim, este homem declarou que esperava ser morto nas ruas. Numa era de liberdade como esta, ele tem medo de ser cristão por causa da perseguição, pois a perseguição seria sua maior morte. Ó céus! Numa época como esta, em que ser honesto é certamente a melhor coisa para este mundo, bem como para o mundo vindouro. Ainda assim, os homens nos dizem que perderiam sendo cristãos, isso arruinaria seus negócios, eles nunca conseguiriam ganhar a vida, seriam mortos nas ruas. Se você tivesse vivido em Madagascar anos atrás, quando ser cristão envolvia ser atirado de um precipício ou ser traspassado por uma lança, eu poderia ver algo na desculpa. Mas numa terra como esta, as perseguições sofridas podem ser amargas e as perdas sofridas podem ser pesadas, mas dificilmente vale a pena serem mencionadas em comparação com os sofrimentos dos primeiros séculos. Considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com os sofrimentos dos tempos passados, e muito menos com a glória que será revelada em nós. Não convém que você fale assim. É conversa fiada. Você mesmo não acredita, embora se queixe como um covarde. Serei morto nas ruas. Se você fosse meio homem, jamais temeria as ruas, nem pensaria ser provável que uma fera o atacasse ali. E então observe a conclusão, viu? Há um leão lá fora. Serei morto nas ruas. Como se o leão certamente o procurasse se não o intrometesse com mais ninguém. Como se ele fosse o único homem na rua e não um entre centenas igualmente em perigo. Se tal perigo realmente existisse, o leão com certeza o mataria. Ele tinha certeza disso. Serei morto nas ruas. É assim que os preguiçosos falam, como se todos os problemas e provações que já caíram sobre os homens que se decidiram por Cristo caíssem sobre ele. E embora muitos dos Daniel de Deus tenham vivido em covas de leões e não tenham sido prejudicados por isso, eles não podem recorrer a Deus de Daniel e não esperam o resgate de Daniel. Eles têm certeza de que serão despedaçados, embora haja apenas um leão, e aquele leão nas ruas, onde haveria proteção e abrigo por perto. Se eu encontrasse um leão, preferiria encontrar Sua Majestade rugidora nas ruas, porque provavelmente haveria muitas pessoas por perto para me ajudar. Essa consideração coloca o caso sob a luz extremamente ridícula, morto nas ruas, quando haverá outros mais corajosos do que ele que correrão em seu socorro. Agora, vejam, vocês que falam sobre as dificuldades de ser cristão, não há outros cristãos além de vocês? Serão os únicos crentes? Quando se converteram a Deus, ficaram sozinhos? Não haveria ninguém para ajudá-los? Não restará fraternidade cristã entre nós? Não há santos avançados que os ajudem, como jovens, a lutar contra suas dúvidas e contra as tentações que estão no caminho? Ora, vocês sabem que não estarão sozinhos nas ruas de Jerusalém de Deus. Ao entrar na cidade de Deus, que é a sua igreja, você estará seguro, pois ali não haverá leão, nem animal feroz subirá nele, mas os remidos do Senhor andarão por ali. E assim você estará na companhia abençoada. Você estará em um lugar seguro ao entrar nas ruas da cidade do nosso Deus. Ainda assim, é assim que os ociosos falam. Eles imaginam perigos. Eles têm medo onde não há medo. Assustados com suas próprias sombras, perturbados com males inimagináveis. O verdadeiro leão, afinal, é a própria preguiça, a aversão às coisas de Deus. Ó, quantos temos no tabernáculo que eu vivo vindo à frente para professar sua fé em Cristo? Mas eles não vieram, e pelo que eu posso ver, eles estão exatamente onde estavam há 10, 12,
20 anos. A verdadeira dificuldade reside nisto, que o coração deles não está reto para com Deus. Eles ainda não reconheceram humildemente sua necessidade de Jesus. É muito trabalhoso confessar seus pecados. Eles ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Deus o apresenta, como a propiciação pelo pecado. Se eles fossem sinceros sobre essas coisas, seus corações estivessem realmente ansiosos para encontrar Cristo, eles não veriam esse leão no caminho. Tenho certeza de que o monstro logo desapareceria. Caro amigo, uma espécie muito comum de leão é o que muitos reclamam, pois não conseguem entender o caminho da salvação. Isso é verdade? Então lembre-se do texto da manhã do último domingo. Se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. O verdadeiro evangelho não é o evangelho oculto. É algo terrível então dizer: não consigo entender, pois prova que você está sob o poder do diabo. Outro homem diz: não consigo crer. Isso é algo igualmente terrível de se dizer. O que é? Não. Em que você não consegue crer? Você não consegue crer em Deus? Ele é um mentiroso? Lembre-se de como João coloca isso, e ele é o mais amoroso de todos os espíritos. Mas se você diz isso a Deus, como você o desonra, essa desculpa não serve. Se Jesus fala a verdade, por que você não acredita nele? O Evangelho é claro para o entendimento daqueles que desejam conhecer a verdade e traz consigo tantas evidências de que deveria ser recebido imediatamente, sem questionamentos. Você pode negar isso? Então, onde está o seu leão? Mas, diz alguém, se eu viesse a Cristo, estou convencido de que em pouco tempo recuarei. Não tenho tanta certeza disso. Se você entregar seu coração a Cristo, Ele não prometeu guardá-lo? Não está escrito? Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você acha que conseguiria se impedir de cair? Se sim, leia esta doxologia e tente cantá-la. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensivelmente diante de Deus com grande alegria, a ele seja a glória, agora e para sempre. Diz outro, mas eu sei que muitos cristãos são hipócritas. Este é o seu leão, não é? Bem, se há tantos hipócritas, é hora de haver um homem honesto. E por que você não deveria ser esse? Além disso, o que você tem a fazer para chamar o povo de Deus de hipócrita? Você sabe que não é. Mas você diz, eles estão cheios de defeitos, todos eles são falsos. Você não ousa dizer isso, ousa? Se todos fossem falsos, ninguém gostaria de ser considerado cristão. Como é que um mau soberano passa? Ora, por que há tantos bons soberanos? E por que bons soberanos vale a pena ter? E a razão pela qual o hipócrita passa pela sociedade é porque há tantos cristãos genuínos para fazê-lo parecer genuíno. E é bom ser cristão. Em vez de julgar os outros, é hora de você se sentar e julgar a si mesmo. E esse leão logo estaria morto. Sim, mas eu tentei, diz alguém. Esse é o seu leão, não é? Mas como você tentou? Você tentou com suas próprias forças, eu acho. E não o convidamos mais a fazer isso, pois sua força é perfeita fraqueza. Se você tivesse se comprometido a guardar Cristo, teria outra história para contar e outra canção para cantar, pois Ele é fiel e guarda aqueles que estão em suas mãos. Se esse é o seu leão, que Deus lhe conceda que nunca mais o ouça rugir. Não lhe é pedido que se salve, o que se guarde, mas que se submeta à graça de Deus, e certamente ela é capaz de mantê-lo até o fim.
Tenho isto a dizer-lhes: se há um leão lá fora, não há leão algum aqui dentro. Ou seja, se você vier a Cristo e perecer, certamente perecerá se não vier a Ele. Se você vier como está, o que será de você? Se morrer como está, qual será o seu destino? Sem um Salvador para lavá-lo do pecado e um mediador para interceder por você diante de Deus, qual será a sua porção eterna? Ora, seria melhor sair entre 1000 leões do que ficar dentro de casa e perecer em seus pecados. O leão dentro de casa, não sou casa, certamente o destruirá. Portanto, vá embora. Escapa como um pássaro do laço do passarinheiro. Esse passarinheiro é Satanás e suas redes são o engano do pecado. E se houver um leão lá fora, você não consegue lutar contra ele? Se pedir o Senhor para ir com você, não conseguiria lutar contra o leão e destruí-lo, como fez Davi? Os santos da antiguidade venceram pelo sangue do Cordeiro. Nenhum dos que estão no céu chegou lá montado em leitos de conforto. Mas eles lutaram arduamente, como nós lutamos agora, com pecados, dúvidas e medos. Você espera ser levado para o céu em um leito de ouro? Você está redondamente enganado. Jesus morreu na cruz e você será coroado com rosas. Devo ser levado aos céus em cativeiro floridos de tranquilidade, enquanto outros lutavam para ganhar o prêmio e navegam por mares sangrentos? Não, meu amigo, não existe um caminho delicado para a glória. Se você tem o medo das dificuldades e da abnegação, você se julga indigno do reino. Lembre-se, entre os condenados, os medrosos e os incrédulos lideram a vanguarda. Levante-se e mate o leão, se houver um, e será sua alegria encontrar mel em sua carcaça em breve. Se você não sente que pode lutar contra o inimigo, e certamente não pode sem a libertação divina, seu leão está no caminho. Clame então por um amigo para vir ajudá-lo e, ao seu alcance, lá está aquela que é um maravilhoso matador de leão. Ali está o filho de Davi. Ele não destruiu as obras do diabo quando esteve aqui? Ainda assim, ele se mostra forte para a defesa de todos nós que confia nele. Clame a ele, meu Jesus, livra-me do leão, e ele estará com você. Pegará o leão pela barba e o matará. Portanto, preguiçoso, suas desculpas não servirão. São vasos quebrados que não retêm água. Que Deus o ajude a se cansar deles.